A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para conversarmos sobre Deus, sobre a palavra do Senhor e sobre tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir que você deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que a palavra de Deus vá cada vez mais longe e que o objetivo dela, de chegar até as pessoas, assim como chegou até você, possa ser feito na vida de todas as pessoas que assistirem e a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, se mova em cada vida e converta cada coração que estiver escutando essa mensagem ao arrependimento. Amém? E a palavra do Senhor está lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28, tá? Então, são 7 versículos que a gente vai ler acerca da vida de uma mulher que provou que a sua fé mudou a decisão de Jesus. Amém? Então, vamos ler comigo. A minha Bíblia está intitulada com um nome chamado A Mulher Cananeia. Vamos ler. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para os montes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem correndo, gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Que palavra poderosa, né, meus irmãos? Chega a arrepiar o que essa palavra nos traz de engrandecimento espiritual. Para a gente entender tudo que se passou aqui nesses versículos, a gente precisa primeiramente entender quem é essa mulher. A Bíblia não nos dá relato de nome, a Bíblia não fala a idade, a Bíblia não fala de onde ela veio, de onde ela morava. A Bíblia só nos diz que ela era uma mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada. Mas isso é suficiente para a gente glorificar o nome do Senhor por tamanha fé, por tamanha demonstração de fé que essa mulher teve em Jesus. E por várias vezes aqui ela fala com Jesus, crendo que ele pode. E mesmo ela falando, mesmo ela gritando, mesmo ela clamando, Jesus diz: olha, eu não vou fazer, eu não vou dar o milagre que ela quer. Mas aí Jesus chama ela lá no versículo 26, diz: olha, eu não vou pegar o pão dos filhos de Israel e dar aos cachorrinhos. Ué, gente, será que Jesus estava ali ofendendo essa mulher? Como assim chamar a mulher de cachorrinho, né? Mas vamos entender o motivo, por que que ela não se irou, por que que ela não foi embora, Jesus me chamou de cachorro, né? Eu vou embora, não vou ficar aqui não. E essa mulher foi chamada ali de cachorrinho, né? Será, por que que ela não foi embora? Será que ela entendeu? O que será que aconteceu ali, né, gente? Então, para entendermos tudo isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e saber quem é essa mulher cananeia, quem é, qual é, que nação é essa, de onde se originou essa nação. E o motivo de Jesus aqui está firme de que não vai dar um milagre dela, mas no final ela obtém o seu milagre pela fé que ela tem nele. Então vamos ler versículo por versículo e vamos entender, vamos conversar juntos sobre essa mulher, sobre o milagre que ela conseguiu e sobre Jesus dando uma lição aos discípulos naquele momento. Amém?
E se a gente for olhar aqui a partir do versículo 21, a gente vai ver que está dizendo assim: e partindo Jesus dali daquela terra onde ele estava. E que terra era essa, Ana? Se a gente voltar um pouquinho lá para o capítulo 14, versículo 34, vai dizer assim, ó: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. Então Jesus estava em uma terra chamada Genesaré, pregando ali para as pessoas daquela região. E aí no versículo 21, eles estão saindo da terra de Genesaré e indo para a região de Tiro e de Sidom. Mas no percurso onde eles estavam saindo de Genesaré e indo para a região de Tiro e de Sidom, nesse percurso apareceu essa mulher cananeia. Então a gente vê que aqui, ó, foi para as partes de Tiro e Sidom, e versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Vamos entender um pouco, aprofundarmos um pouco aqui no versículo 22. Essa mulher cananeia aparece do nada, correndo atrás de Jesus e de seus discípulos, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro que essa mulher, ela está reconhecendo quem é Jesus. Jesus é o filho de Davi. E quem era Davi? Davi era um rei, o rei de Israel, um dos reis de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. Ou seja, aquela mulher está reconhecendo a majestade de Jesus. Ela está reconhecendo a posição de Jesus como homem, ou seja, ele é da linhagem de Davi, então ele é alguém importante, ele é alguém que tem capacidade de ajudá-la. Então ela está reconhecendo ali o homem, Jesus, linhagem de Davi, como alguém capacitado entre os homens, alguém importante entre os homens para ajudá-la. Continuando, ela fala: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela tem uma filha que está miseravelmente endemoniada, provavelmente cheia de demônios, com uma legião de demônios atormentando a vida dessa menina, que a gente não sabe se era uma criança, se era um adolescente, se era uma mulher. A gente não sabe quem era a idade dessa menina, a gente não sabe o nome, a gente não sabe como era, mas a gente sabe que ela estava cheia de demônios, ela estava miseravelmente endemoniada, ou seja, ela estava possuída. No versículo 23, continuando, ele diz, a palavra nos diz assim, olha: mas ele não lhe respondeu palavra. Então ela falou: Jesus, me socorre, Jesus, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas o versículo 23 diz: Jesus não respondeu. Mas, se Jesus não respondeu, o que aqui a gente entende aqui? Que Jesus ouviu. Ele ouviu, mas ele não quis responder. E a gente imagina: então, Senhor, eu estou orando e não está acontecendo, então é o Senhor que não quer me responder? Vamos continuar para a gente entender essa indagação que nos vem à cabeça. E aí continua, diz assim: mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, olhem só, Jesus escutou. Porque aqui está dizendo que os discípulos escutaram. Então, se os discípulos escutaram, Jesus também escutou, porque estavam todos juntos nessa caminhada de Genesaré até a região de Tiro e Sidom. Então, se todos os discípulos ouviram, Jesus também ouviu. Mas os discípulos, chegando ao pé dele, ou seja, chegando perto de Jesus, se aproximando de Jesus, chegando ao ouvido de Jesus, diz assim: olha, rogaram, está dizendo aqui, os discípulos rogaram a Jesus, dizendo: Jesus, despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Essa mulher está sofrendo, Jesus. Manda ela embora. Se o Senhor não vai dar um milagre, manda ela embora, manda ela procurar outro, manda ela procurar outra pessoa. Mas dá uma posição, não deixa essa mulher gritar esse percurso todo atrás de nós, não. Essa mãe está sofrendo. Praticamente, né, contextualizando nos nossos dias de hoje, eles estão chegando aqui ao pé de Jesus e estão dizendo: Jesus, essa mulher está correndo atrás de nós.
O Senhor disse que não vai dar um milagre, o Senhor não respondeu para ela, então manda pelo menos ela embora, para que ela não atravesse esse percurso inteiro gritando, né? Para que ela volte para casa para cuidar da filha dela. Mas a gente continua aqui, isso contextualizando, tá, gente? A Bíblia não tá falando, eu estou contextualizando para vocês. Mas a Bíblia continua, a palavra continua e diz assim no versículo 24: E ele respondendo disse. Aqui Jesus está respondendo para os discípulos e não para ela. Prestem atenção. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, se a gente for voltar um pouco na Bíblia, na palavra, a gente tem que entender por que Jesus disse isso. E para isso, a gente precisa voltar alguns livros antes, onde é prometido um Salvador para a terra de Israel, para livrar o povo de Israel do jugo do pecado. Lá no livro de Gênesis, quando Deus fala para Abraão, por meio da promessa de Abraão, que ele vai mandar gerações à frente um Salvador que livraria o povo do jugo do pecado, né? E a gente tem nos livros dos profetas menores essa promessa da vinda de um Salvador para livrar o povo de Israel do pecado, da escravidão do pecado. Porém, o povo de Israel cria que essa libertação ela vinha por meio de algo natural, ou seja, de um destronamento de um rei físico para o entronamento de um outro rei físico. Então, o povo de Israel imaginava que o Salvador, aquele que chegaria para livrar o povo de Israel das mãos de Roma, seria um homem que iria tirar o rei, né, de Roma, iria tirar o rei de Roma, iria se assentar novamente no trono de Israel e seria um reino físico. Eles esperavam um reino físico e não um reino espiritual. Porém, Jesus veio trazer o reino espiritual. Por isso que até hoje, alguns deles, né, a maioria deles, são relutantes em crer que Jesus é o Salvador, porque eles esperavam um reino físico, mas Jesus trouxe um reino espiritual. Mas continuando, aqui no versículo, Jesus vai dizer: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus é o pastor, é a promessa do Senhor para livrar o povo do pecado. E então, aí no versículo 25, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então a gente imagina que é a cena, ó, os discípulos dizendo: Jesus, despede ela, que ela está aqui gritando atrás da gente, manda ela embora. E aí Jesus vira para responder aos discípulos, né, dizendo: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse meio tempo, nessa fração de segundos que Jesus responde aos discípulos, ela alcança eles e se prostra aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Tá dizendo aqui, ó, no versículo 25, ela o adorou e depois ela disse: socorre-me. O adorou. Então ela chegou aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu preciso de ti. É tu a minha salvação. Senhor, tu é o meu socorro. Me socorre. Me socorre. E aí no versículo 26 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse, olha só, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nossa, a gente pensa, mas gente, a mulher chegou, a mulher correu atrás dele, disse que ele era filho de Davi, reconheceu a realeza terrena dele, a mulher alcançou ele, se jogou aos pés dele, reconheceu que só ele pode salvar, pediu socorro aos pés dele e ele chama ela de cachorro. Como assim, não é? Mas a gente precisa entender o motivo de Jesus ter dito isso e também entender o motivo dela ter aceitado a palavra e ter entendido. E que motivo foi esse? Para entendermos isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá em Gênesis. E eu peço que vocês voltem comigo, abram a Bíblia de vocês em Gênesis. Capítulo 9. A partir do versículo 22, que vai dizer assim: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e contou a ambos os seus irmãos do lado de fora da tenda. Então, Sem e Jafé
tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros de Noé, e virando-se para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez, e soube que seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Bom, então o que entendemos aqui? Que no pós-dilúvio, Noé plantou uma vinha, essa vinha floresceu, Noé colheu as suas uvas e ele guardou, né, em algum cesto, algo que fermentou essas uvas, e aí essa uva fermentada se transformou numa bebida forte, né? A gente pode conjecturar aqui que foi um vinho, mas a Bíblia diz que é uma bebida forte, né? Então, assim, Noé se embebedou e tirou a roupa, ficou alegre, ficou nu. E Cã, quando viu aquela cena do pai nu bêbado, ele viu a nudez do pai e começou a rir. Começou a ridicularizar o que tinha acontecido com o pai. Porque Noé não tinha culpa de ter se embebedado, porque Noé não conhecia o efeito da bebida. Então não foi algo que Noé fez propositalmente. Mas o que Cã fez foi de propósito. Ele viu o pai daquela situação e ao invés de ajudá-lo, de chamar os irmãos, cobrir a nudez do pai e sair, esperar o pai voltar a si, ele não. Ele resolveu parar para ver, admirar e rir, né, e caçoar, digamos, do pai. E aí, né, a gente viu aqui na palavra que Sem e Jafé, eles cobriram a nudez do pai deles e não viram que a nudez do pai. Então, eles tiveram temor da nudez do pai e de não ver a nudez do pai, diferente de Cã. E aí, o que aconteceu? Quando Noé despertou do seu vinho, ele soube o que Cã fizera, que Cã havia rido dele, da situação que ele estava, que Cã caçoou dele, da situação dele, da embriaguez dele, e aí ele amaldiçoou Cã. Como a gente vê lá no versículo 24 e 25, que diz: E despertou Noé da sua embriaguez, e soube o que o seu filho mais novo lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. Ou seja, ele amaldiçoou não a Cã, mas a Canaã. A mulher aqui da nossa conversa de hoje, ela é a mulher cananeia, ou seja, ela é uma mulher descendente de Canaã. Ela é uma mulher cananeia, ou seja, a maldição que Noé jogou o seu neto Canaã resvalou mais anos à frente, gerações à frente, nessa mulher. Então, essa mulher não era uma filha do Senhor, essa mulher era uma amaldiçoada de nascença. Essa mulher nasceu dentro de uma maldição. Essa mulher carregava nos seus ombros a maldição que Noé jogou em Canaã. Ou seja, ela não era um filho, ela era de fato um cachorrinho, ela era alguém à parte. Então, quando Jesus disse: não é bom tirar o pão do filho, tirar o pão da mesa de Sem, dos semitas, e dar aos cananitas, Jesus está dizendo: olha, não é bom eu tirar o pão daqueles que têm a bênção e dar àqueles que não têm. E ela entendeu. Ela disse: sim, Senhor, eu estou entendendo. Eu não quero que o Senhor tire o pão dos filhos de Sem. Eu não quero que o Senhor tire deles para me dar. Mas, Senhor, até o cachorrinho come da migalha que cai da mesa. Gente, olha a fé dessa mulher. Ela está dizendo: Jesus, eu não preciso que tu vá à minha casa fazer um milagre grande, tremendo. Não. Eu só preciso que tu diga que ela está curada. Eu só preciso de uma migalha de ti. Jesus é o pão da vida, meus irmãos. Jesus é o pão da vida. E ela está dizendo: Jesus, eu só quero uma migalha de ti. Porque uma migalha de ti me é suficiente para atender o que eu preciso. É como a mulher lá do fluxo de sangue, que ela pensou no coração dela que se tocar a orla da veste do Senhor, ela seria curada.
tocar a orla da veste, ela seria curada. A mulher cananita pensou: uma migalha de ti, Senhor. Uma migalha de ti, atende o que eu preciso. Eu consigo o que eu necessito com uma migalha de ti. E foi assim que Jesus respondeu: ô mulher, preste atenção, meus irmãos. Aqui ela já não é mais cachorrinho, agora ela é mulher. Ela não é mais uma cananita, ela não carrega nos seus ombros mais a maldição que Noé jogou em Canaã. Cristo tirou a maldição e disse: olha, tu não é mais cachorrinho, tu não é mais cananita, agora tu é mulher. Ô mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu não ia dar um milagre, eu não ia na tua casa, eu não ia curar a tua filha, mas foi a tua fé que curou. Foi a tua fé que fez o demônio sair da tua filha. Foi a tua fé que fez os demônios baterem em retirada. Foi a tua fé em mim e no Pai que fez o inferno tremer. A tua fé salvou a tua filha. Porque o milagre foi arrancado de mim por causa da tua fé. Por causa do poder da tua fé, que o meu nome foi glorificado naquele lugar. E aí a Bíblia continua e diz, lá no finalzinho do versículo 28, diz assim: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então a mulher tinha recebido um não de Jesus, tinha sido chamado de cachorrinho, e aí com a fé dela, com o reconhecimento dela, né, que Jesus é o Senhor, o único que salva, o único que pode, o único que é, o único que era, o único que há de vir, o Senhor deu o milagre a ela. O milagre foi arrancado ali de Jesus pela fé dela. Assim como o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ela arrancou o milagre de Jesus, porque dele saiu virtude. Jesus disse que o milagre foi porque saiu virtude dele. Ele sentiu que saiu virtude, ou seja, o milagre foi tirado. A fé moveu o Filho do Homem de forma que saiu virtude. A virtude de Jesus também foi arrancada aqui, mas não num toque de mão, e sim num toque de fé. Ela, com a sua fé, tirou virtude de Jesus e o milagre aconteceu pela fé dela. Então, meus irmãos, eu imagino ali uma rede de comunicação, né, entre o inferno, dizendo assim: olha, eu possuí essa menina aqui, daqui eu não saio. Aí eu imagino os demônios conversando entre si: ó, Jesus disse que não vai ajudar ela não, viu? Aí o demônio fala assim: ah, então daqui eu não saio, Jesus disse que não vai me tirar, então eu vou ficar. E aí, entre essa rede de comunicação dos demônios, eu imagino quando essa mulher se jogou aos pés de Jesus, aí um demônio chegou: ó, ela se jogou aos pés de Jesus, ela reconheceu que ele é o Senhor e Salvador. E aí ele pensou: mas ele não vai me tirar daqui porque ele disse que não vai me tirar. E os demônios que estavam lá estavam, ó, fazendo a festa com a filha dessa mulher, sabendo que não ia sair porque Jesus disse que não iria tirar. Mas aí acontece, né, o que a gente chama a saída de virtude, né? Ela arrancou de Jesus o milagre, ela arrancou virtude de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue também arrancou virtude de Jesus. E aí quando o Senhor disse assim para ela: ó, grande é a tua fé salvou a tua filha. Eu imagino a batalha espiritual de anjos celestiais, de servos do céu, de arcanjos, naquele momento adentrando aquela casa, tirando de dentro daquela garota, dentro daquela mulher, dentro da filha daquela mulher, aquela legião de demônios que vinha atormentando ela. E eu imagino o inferno batendo em retirada e as portas do inferno se trancando quando o último demônio entrou. Grande foi a fé dessa mulher. E é essa fé que nós temos que ter. É essa fé que nós temos que ter. Que nós podemos tudo em Cristo Jesus. Que Ele é quem nos dá. É dele que vem. Mas a nossa fé move o coração do Senhor. Porque bem sabemos nós que a palavra do Senhor nos diz assim: olha, se verdadeiramente com fé vocês disserem a esse monte, saia daqui e vá para ali, vai acontecer. Então a gente precisa ter fé no agir, no viver, no falar que Cristo tudo pode e que nós tudo podemos em Cristo Jesus.
Amém? Então vamos encerrar aqui, meus irmãos, para que esse vídeo não fique muito longo. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário, de compartilhar esse vídeo, para que juntos possamos espalhar a palavra do Senhor mais e mais. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda-nos, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti e contra o Teu Santo Espírito. E nos faz, Senhor Jesus, cheios de fé. Nos dá uma fé, Senhor Jesus, que move o Teu coração. Nos dá uma fé, Senhor, que edifique a nossa casa, a nossa família, que liberte os nossos filhos. Nos dá uma fé, Senhor, que edifique, Senhor Jesus, as nossas vidas aos Teus pés. Enche-nos com a Tua poderosa presença, com a Tua majestosa e gloriosa presença, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, olha por nós, ora por nós, faz por nós. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Diante, Senhor Jesus, de Ti, no Teu altar, Senhor, debaixo das Tuas asas. E livra-nos, ó Deus, de todo mal. É assim que eu te oro, é assim que eu te peço e por tudo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.